Deus é bom. Deus é bom, sabem? Deus tem uma agenda própria. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. E então é bom eu sentir que nós podemos fazer uma pausa na nossa própria agenda, apenas para cumprir aquilo que é a agenda de Deus. E se Deus às vezes coloca alguma coisa no teu coração para tu fazeres, faz logo. Não deixes que a tua agenda, que o teu dia, até que os teus compromissos se sobreponham àquilo que Deus está a pedir para tu fazeres. Nem que seja enviares uma mensagem, um SMS, SMS já não se usa, né? Um WhatsApp, enviares nem que seja tu pensares em alguém e que Deus coloque esse coração, esse desejo no teu coração, reage logo, nem que seja com uma mensagem. Deus muda as circunstâncias e muitas vezes Deus quer usar cada um de nós. Deus liga-nos àquilo que nós cantamos, àquilo que nós preferimos. E Ele está a escutar que nós acreditamos que Ele é um Deus de poder, que Ele é um Deus de graça. Então há dias onde Ele vai te chamar para ser veículo de graça também na vida de outros. Porque tu disseste. Não, Ele cantou para mim no domingo. Ele cantou que Ele sabe que eu sou um Deus de poder, Ele sabe que eu sou um Deus de milagres. Então eu vou colocar este desejo no coração dele, de ligar a outra pessoa para que o milagre aconteça. E às vezes nós não fazemos isso. Então, isto que aconteceu esta manhã não era nada planeado. Foi uma coisa que Deus colocou no meu coração enquanto eu ministrava a Deus. E sim, nós temos que ser mais factuais naquilo que nós cantamos. Amém? Não tem nada a ver com aquilo que eu vou pregar. Zero a ver com aquilo que eu vou pregar. Sabem, nós temos estado, aqueles que nos visitam, nós temos estado a falar de alguns temas. E basicamente o que a proposta à igreja foi: vamos pensar a Páscoa um pouco antes da Páscoa. Vamos pensar a Páscoa um pouco antes da sexta-feira e do domingo. Vamos pensar nos caminhos, nas estradas que Jesus percorreu, nas conversas que Ele teve, no ensino que Ele fez, até chegar à cruz, até chegar à ressurreição, até chegar à morte, à ressurreição, até chegar àquela pedra que foi removida. Há tanto que Jesus tem para ensinar. Então a ideia é que nós falamos já acerca de oração, já falamos acerca de dor, nós já visitámos o Jardim de Getsemane 2 vezes para falar de assuntos. E hoje estamos a chegar, estamos perto. E alguns de nós já começamos a visualizar a cruz. E aquilo que Deus falou ao meu coração é que a cruz aponta diretamente para o perdão. A cruz aponta para muita coisa. A cruz está carregada, cheia de significados. Até antes do próprio Jesus estar cravado na cruz, a cruz já tinha um significado. A cruz não foi inventada para crucificar Jesus. A cruz foi inventada para sacrificar bandidos, ladrões, gente da pior espécie. E foi lá que o nosso Jesus foi parar. Mas quando eu olho para a cruz, com os olhos da Bíblia, com os olhos de alguém que conhece Jesus, eu consigo ver uma cruz que fala acerca de perdão. E se tu não conseguires ver uma cruz como um lugar de perdão, tu não entendeste a cruz. Nós precisamos olhar para a cruz. Claro que vamos ver um lugar de dor, claro que vamos ver um lugar de Deus, claro que vamos ver um lugar do Filho, claro que vamos ver um lugar da morte, claro que vamos ver um lugar do choro. Mas eu hoje gostava que nós pudéssemos olhar para a cruz e pudéssemos ver o lugar do perdão. O perdão que caiu sobre mim. O perdão que caiu sobre a minha vida. A vida do Ricardo Ribeiro. O perdão que me lavou. E tudo aconteceu porque Jesus foi cravado naquela cruz. Havia outra hipótese. Então, Jesus diz assim, Mateus 26, 28, nós costumamos ler este texto quando celebramos a Santa Ceia, e diz: porque isto é o meu sangue, o sangue que Ele verteu lá na cruz, o sangue do Novo Testamento, ou seja, de alguma coisa nova que Jesus queria fazer com o homem, que é derramado por muitos, que é derramado, que é vertido, que é gasto, não só por aqueles que estão aqui, por aqueles que já nasceram, que já morreram, que estão a nascer. Nasceu hoje uma criança, nasceu esta semana uma criança aqui desta casa,
filhote da Jéssica, hoje? Foi hoje? Hoje nasceu. Sabem, Cristo morreu por esta criança que nasceu hoje. Já morreu, ele morreu, está feito. O sangue dele foi derramado por esta criança que ainda nem teve a oportunidade de pecar, mas já nasceu com esta condição adâmica de estar com esse peso de ter que olhar para Deus através de Cristo e ter que olhar para a cruz e ter que entender o perdão. Esta criança vai ter que passar por esse processo também. Para remissão dos pecados. E remissão, traduzido do grego para o latim, é importante, é muito giro, tem a ver com libertar, tem a ver com soltar, tem a ver com perdoar. Então o que Deus fez na cruz, através de Jesus, é que Ele nos libertou. Ele libertou-nos de um peso maior. Ele soltou-nos do inferno. Ele libertou-nos do inferno. Então na Bíblia, a remissão dos pecados refere-se ao ato de Deus perdoar, mas cancelar completamente a culpa do pecado, porque isto é a obra que Jesus fez na cruz. O poder da obra que Jesus fez na cruz não foi só que é bastante vencer a própria morte, foi dizer assim: aquilo que eu faço aqui é eterno e permanente, não é preciso ser repetido, não se gasta, não tem prazo de validade, não é preciso outro Jesus, não precisamos que tu te sacrifiques, que tu andes de joelhos no chão, não. O meu sacrifício na cruz é total, permanente e não precisa voltar a ser feito. Amém? Então hoje vamos falar um pouco acerca do perdão. E hoje quero fazer-te uma pergunta difícil. Quem é que tu não perdoaste ainda? Eu quero que tu penses na tua cabeça hoje, quem é que tu não perdoaste? Eu quero que tu penses hoje na tua cabeça uma pessoa, pelo menos uma pessoa, em que nós ainda não perdoamos. Que nós não conseguimos perdoar. Nós não conseguimos pensar em perdão quando pensamos nessa pessoa. E toda esta tónica que nós vamos falar hoje tem a ver com nós perdoarmos. Tem a ver com alguma coisa que tem que sair de nós. Tem que ver com alguma coisa que nós olhamos para a cruz, percebemos o perdão que fomos alvo, e isso tem que produzir um efeito que foi interior, mudou o nosso coração, mudou a nossa vida, mudou a geografia do nosso espírito, mas isso agora sai e tem que produzir um efeito nos outros. E se há uma pessoa que não é alvo deste efeito na tua vida, eu gostava que pudesses pensar hoje nela durante toda a pregação. Toda a pregação. É uma coisa muito pessoal, muito dura, muito de confronto, mas que pensa nessa pessoa. Mas se tu estás hoje aqui também, não é a tónica, não é tanto essa, mas se hoje estás aqui e tu cometeste alguma coisa de errado, fizeste alguma coisa de errado, tu sabes que fizeste alguma coisa de errado e tu não pediste perdão, eu espero que tu te arrependas. Eu espero que tu não fiques à espera que a outra parte, que é esta parte que eu quero tratar hoje, avance na tua direção. Isto é quase como um jogo do gato e do rato. Mas eu não vejo esse jogo na cruz. Eu vejo um Jesus que suportou, foi obediente e pagou o preço pela tua salvação, pela minha salvação, pelo teu pecado, pela tua asneira e pela minha asneira. Amém? Efésios 4:32 diz assim: antes de teres todos esses pensamentos negativos, e antes de criares em ti sentimentos de ira, de raiva, de toda essa confusão, antes disso, sede uns para com os outros benignos. Sejam bons uns para os outros. Antes de serem maus, antes de pensarem coisas más, sejam bons uns para os outros. E agora é chato, porque nós estamos a pensar naquela pessoa que não queremos perdoar. Agora é complicado, porque é a Bíblia que está a dizer isto. É a Bíblia que está-te a confrontar, não é o pastor Ricardo. Sou um veículo para te dizer o que a palavra diz a essas pessoas que vêm à nossa mente, é que nós temos que ser bons para elas. Temos que ser compassivos. Temos que ter paciência. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou lá na cruz. Ouçam, há temas que nos confrontam e este é um desses temas. Perdoar é um bom conceito. Nós gostamos do perdão quando ele vem na nossa direção. Quando nós somos perdoados, nós sentimos aliviados. Ufa, nós podemos continuar a caminhada. Porque eu quebrei aquele percalço, aquele degrau que tinha à minha frente.
Mas é uma boa ideia até que termos que ser nós a fazer isso. Eu gostava de começar por dizer que eu não conheço a vossa dor. Eu não conheço a extensão da vossa dor. Eu nunca fui abusado, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem sexualmente. O meu pai não era um alcoólico. Eu não posso dizer que nunca vi o meu pai agredir a minha mãe, porque vi, mas não fisicamente. Eu não estou na vossa situação, eu não sei qual é que é a vossa situação. Eu não sei porque é que vocês não conseguem perdoar ou não perdoam alguém. E eu não quero minimizar essa dor, dizendo que tens que perdoar só porque sim, aquilo que tu estás a sentir, o peso, a dor, tudo aquilo que tens dentro de ti, isso não importa. Importa é só perdoar e nada disso importa. E não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o que a palavra nos diz é que nós devemos olhar para a cruz, entender aquilo que Deus fez por nós, e Deus tem uma expectativa que nós façamos o mesmo pelos outros. Porque eu sei que nós temos tendência a olhar muito para aquilo que nós sofremos e para aquilo que nós sentimos. Mas eu desafio nós a fazermos isso cada vez que nós nos colocamos nesse papel, que é legítimo. É legítimo. Pensar que Cristo sofreu por nós. Ele pagou o preço. Ele sofreu para perdoar os nossos pecados também. Então eu não estou aqui hoje para minimizar a tua dor. Estou hoje a pedir-te para que tu possas dar um passo diferente na tua vida, que pode mudar mesmo a tua vida. Pode mudar o teu ânimo, pode mudar a tua disposição. Pode mudar a forma como tu hoje vês os outros. Pode mudar a forma como tu reages. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, está bem? Senhor, Tu és maior do que tudo. Portanto, Tu és maior do que as nossas feridas. Tu és maior do que as nossas dores. Tu és maior Tu és maior do que o motivo que não nos deixa libertar o perdão sobre a vida de algumas pessoas. Tu és maior sobre as raízes de amargura e de ira que ainda permanecem em nós. Tu és maior do que tudo isso. E hoje eu peço que Tu possas confrontar cada coração aqui individual na sua história, em cada visita que cada mente vai fazer ao passado, que Tu possas estar com este coração, Deus, com esta mente, e que possa brotar, nascer um novo coração, um coração de perdão. No nome de Jesus. Amém. Porquê é que nós não perdoamos? Eu tenho aqui algumas razões. Algumas delas eu uso. Eu próprio. Eu não perdoo porque me vão fazer mal outra vez. Eu vou perdoar, esta pessoa vai me magoar novamente. Quantas mulheres perdoam e depois no dia a seguir têm novamente a cara marcada? Por isso é que às vezes não perdoam. Às vezes não perdoam porque o único controle que eu tenho de uma relação é uma mágoa. A única réstia de controle que eu tenho sobre aquela pessoa é eu não perdoar ela. Tudo o resto já está resolvido. As partilhas foram feitas, tudo foi para o seu lugar. O que é que eu ainda tenho de controle sobre a relação? Onde é que eu ainda tenho razão? Eu tenho razão, eu fui magoado e não vou perdoar. E vou guardar isto aqui para mim, para sempre. Ele não vai ter isto de mim. Pode levar o carro, a casa. Há uma música que canta isto. Não sei onde é que eu fui buscar. Mas, às vezes nós queremos guardar este controle de libertar o perdão. Porque ninguém reconheceu que me fizeram nada de errado. Então, como uma pessoa não reconhece que fez nada de errado, então eu não vou perdoar uma pessoa que não fez nada de errado. Mas Jesus morreu por tu ainda nem tinhas nascido. Jesus morreu, libertou um perdão de pessoas que ainda não nasceram. Ouçam, Jesus libertou o perdão de pessoas que ainda não cometeram pecado. Ainda não erraram. E Jesus já morreu na cruz por eles. Então essa história de nós guardarmos e retermos perdão porque as pessoas não se arrependeram, isso é mais uma coisa de nós. Não tem a ver com a pessoa. A pessoa tem o caminho dela a fazer. Porque ainda estamos furiosos com a pessoa, ainda estamos enraivecidos, porque perdoar isso é coisas que as pessoas pensam e dizem.
Perdoar é como dizer que não doeu, que não foi assim tão mau, ou que não está a doer mais, ou que não vai doer mais. É porque eu, se perdoar, vou ter que falar com essa pessoa e não acho que seja seguro, ou eu não quero. Ou eu não perdoo porque aquela pessoa ainda está a fazer asneira, seja na minha vida ou na vida dos outros. Eu não posso perdoar aquilo. Eu tenho medo que às vezes eu perdoo pessoas e que as pessoas pensam que eu sou fraco, que não tenho uma espinha, que não tenho. Eu vou perdoar a pessoa. Então, mas tu perdoaste aquela pessoa que é horrível. Sim. Nós, aos olhos de Deus, nós somos horríveis. Se andamos em pecado, somos abomináveis. Porque é mais fácil ignorar do que perdoar e depois estabelecer limites. É mais fácil não lidar com a situação do que perdoar e lidares com o perdão que tu liberaste dentro de ti e depois com a pessoa. É muito mais fácil. Olha, eles já morreram. Vale a pena perdoar agora? Vale a pena se tu ainda tens esse peso no teu coração. Vale a pena? Claro que vale a pena. É porque perdoar não muda nada. Ouçam, nós não perdoamos porque as pessoas merecem. Nós perdoamos porque nós precisamos de viver em liberdade. Nós perdoamos, nós perdoamos não é porque as pessoas já se corrigiram ou porque as pessoas já nos pediram perdão. Nós perdoamos porque a Bíblia diz que nós precisamos libertar esse perdão para vivermos em verdadeira liberdade. Vejam o que é que este texto diz. Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, se nós não perdoarmos aos homens as nossas ofensas, as ofensas deles a nós, também o Pai vos não perdoará as vossas ofensas. A mim parece-me que Deus está a dizer é que nós não vamos, não é que nós não vamos ser salvos, ou que a salvação não nos vai chegar. Não é isso que está aqui em questão. A questão que está aqui é assim, olha, se vocês não fizerem o que eu vos mando, a nossa relação não vai andar bem. Porque tu só queres parte da nossa relação. Tu só queres que eu te perdoo. Então, mas onde é que está um espelho em ti de quem eu sou? Onde é que está um espelho de um cristão? Onde é que está um pequeno Cristo que diz, eu amo o Cristo que me perdoou, mas eu não imito o Cristo que me libertou perdão para mim, sem eu merecer? Então, o que acontece quando nós não libertamos perdão é que nós ficamos amarrados, ficamos presos. Então, nós não precisamos pensar que nós vamos perdoar as outras pessoas porque elas merecem. Nós precisamos olhar para o perdão relativamente às outras pessoas para nós vivermos em liberdade com Cristo, com Deus. Para que Deus possa olhar para mim e dizer assim, não, Ele aceitou o meu perdão, mas Ele também perdoa. Ele entendeu o que é isto de perdão. Ele entendeu o que é isto de libertar. Ele entendeu o que é isto de não viver com mágoas. Ele entendeu o que é isto de viver uma vida mais livre, mais liberta. Mas nós vamos mergulhar um pouco mais nisso. Então, o que o não perdão está a fazer contigo? O que é que o facto de nós não perdoarmos faz connosco? Então, ele faz isto. Ele trava, ele coloca travão, ele torna o terreno mais difícil na nossa caminhada com Deus, como nós acabamos de ler. Se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, o Pai vai olhar para nós, Ele vai nos constranger. Ele vai dizer, mas como é que é isto? Que tipo de relacionamento é que tu tens comigo? É um relacionamento de interesse? Então eu estou-te a dizer para que tu tens de perdoar as outras pessoas e tu só vais-me pedir coisas e pedir perdão para ti? Então onde é que está o perdão aos outros? Então, se o facto de nós não perdoarmos os outros travam, atrasam, limitam a nossa caminhada com Deus. Porque Deus vai-te sempre fazer esta pergunta. Sempre, sempre, sempre. Ele vai sempre fazer no teu íntimo. E que Ele faça sempre. Eu oro para que Ele faça sempre. Quando vocês começam a orar, Ele vai perguntar, já perdoaste? Já libertaste perdão? E nós, eu quero planear o meu futuro, o meu casamento. Então, e aquelas pessoas que tu ficaste de perdoar ontem? E nós vamos ignorando. E vamos virando a cara. E Deus vai ter que trazer sempre este versículo, Mateus 6,15, à nossa memória. Porém, se não perdoares aos homens as suas vezes, as coisas vão estar complicadas entre nós. Então a vida passa como se uma autoestrada com 3 faixas, o relacionamento com Deus está muito fixe, há um acidente, nós não perdoamos, os carros ficam lá todos amachucados, nós não libertamos a via e de repente uma faixa com Deus que tem 3 vias passa a ser só uma.
Nós passamos ali entre um acidente e a nossa vida continua. Nós vamos ao culto, nós oramos, temos relacionamento com Deus. E Deus está sempre a levar lá para trás. Olha, então e o acidente ao quilómetro 35? Como é que está? Está resolvido? Está resolvido? Não. O pastor John MacArthur diz assim, diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o perdão mútuo entre os irmãos é uma evidência da salvação. É uma opinião dele, é uma opinião desta pessoa, que eu concordo. O perdão mútuo, nós entendermos o que perdoar o outro é uma evidência da salvação. O perdão bíblico. Eu acho que nós queremos às vezes dar testemunho de tantas formas. Nós queremos ser bonzinhos de tantas formas e às vezes é só nós imitarmos o Pai. É só nós perdoarmos. Nós perdoamos a outra pessoa e a outra pessoa vai ver assim, mas como é que é possível esta pessoa me perdoar? E nós começamos a falar, não, eu perdoo porque eu já fui perdoado também. E ainda que eu não concordo com a tua vida, eu liberto perdão. Eu não vou ficar agarrado ao teu erro. A ausência de perdão pode ser um sinal de que a pessoa não experimentou o verdadeiro arrependimento. É duro, isto é uma opinião. Este homem diz assim, alguém que não consegue perdoar é alguém que pode ter dificuldades em arrepender-se. Isto é profundo. Porque eu não me consigo arrepender, eu não consigo me arrepender e não consigo pedir perdão aos outros, pedir perdão a alguém, eu também não libero perdão. É uma dificuldade que eu tenho. O que é que o perdão também faz connosco? Ele enraiza-se, ele cria raízes em nós com amargura. A amargura, a ira, todos esses sentimentos que lá em Efésios disse que nós tínhamos que deixar para trás, começam-se a enraizar em nós. Sabe, quando nós começamos a dar morada a sentimentos sobre pessoas que somos nós que não queremos libertar perdão, nós começamos a cultivar uma horta, não é de coentros e de alface, não, é de ira, é de cólera, é de raiva. E sabe o que acontece quando nós plantamos alguma coisa? Vamos escolher. E às vezes vamos escolher, não é que a pessoa que nós estamos magoados e não libertamos perdão. Sabe com quem é que é? É com a nossa esposa. É com os nossos filhos. É com alguém que não tem nada a ver. Então, em Hebreus 12:15 diz assim, tende cuidado para que ninguém vos prive da graça de Deus e de nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Isto pode perfeitamente parecer que encaixa nisto que eu estou a pregar. Tem a ver com isto, com o perdão, mas não tem nada a ver com o perdão este texto. Este texto tem a ver com um texto que está em Deuteronômio 29:18. Tem a ver com as doutrinas e coisas que podiam chegar à mente dos hebreus, podiam chegar e eles podiam usar aquilo e podia brotar no coração deles, podia perturbar o coração deles e podia contaminar muitas coisas. Só que sabem, muitas das vezes, isto fala acerca também de idolatria. Muitas vezes esta raiz de amargura passa a ser o alvo da nossa idolatria. O que nos resta, às vezes, de um relacionamento com alguém, é nós pensarmos mal dessa pessoa. Já não conseguimos fazer mais nada. Já não conseguimos falar com a pessoa. Já não podemos dizer mais nada na cara. Não podemos, às vezes temos vontade de lhe dar assim umas cargas de ombro, umas entradas a pé juntos. Então o que é que nós fazemos? Guardamos uma raiz para nos lembrar a nossa alma o quanto nós detestamos essa pessoa. Isso às vezes torna-se idolatria. Nós idolatramos as dores que temos dessas pessoas para nos lembrar o quanto nós não gostamos delas. Isso a mim parece muito um altar. Temos um altar levantado, um altar de ira, de cólera, de raiva, sobre pessoas. Sim, que nos fizeram mal. Sim, que nos magoaram. Sim, que nos rasgaram todos. Sim, que mudaram a nossa geografia da nossa alma para sempre. Pais, mães, irmãos, mentira, roubo, violação. Eu posso continuar. Só que nós temos um altar disso lá em casa. Uma casa que devia estar limpa para o Pai.
então, esta raiz de amargura é uma raiz amarga mesmo. Em Deuteronômio fala que é uma raiz de fel, uma raiz que não sabe bem. E isso revela rebelião, idolatria secreta no nosso coração. Há alguma coisa que Deus pede claramente para nós deitarmos fora. Outra coisa que o não perdão faz é que ele prende-te ao passado. O facto de nós não perdoarmos alguém faz com que constantemente nós temos um lembrete da nossa vida, do mal que nos fizeram. E tudo isto, pastor, mas se eu perdoar tudo isto eu vou-me esquecer. Não te vais esquecer. Há pessoas que não se esquecem, sabem, porque ficaram com marcas. Há pessoas que não se esquecem porque perderam vidas à sua volta. Há pessoas que não se esquecem porque não se podem olhar para o espelho sequer sem se lembrar. Mas o facto de nós libertarmos perdão, o facto de nós fazermos aquilo que Deus quer, nós cremos profundamente que é um milagre de Deus em transformar aquilo que era mau em alguma coisa que eventualmente pode ser boa para nós. Não o que aconteceu, mas a forma como os nossos olhos olham para o passado não vão mais ser os mesmos. O apóstolo Paulo é um servo de Deus, um homem brilhante nas Escrituras, um homem profundamente conhecedor do mundo, das culturas. E ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que já tenha alcançado alguma coisa. Eu não acho que já tenha encontrado o segredo das coisas, da vida. Mas há uma coisa que eu faço. Eu esqueço-me das coisas que estão para trás. Ele percebeu que se ele continuasse... Paulo teve que se esquecer, sabem do quê? Do apedrejamento de quem? Ouçam, como é que Paulo ia ministrar o Evangelho se ele não tivesse que pedir perdão e aceitar ser perdoado por Deus, de ter visto um homem de Deus a ser apedrejado até à morte? Ele teve que deixar as coisas para trás. Ele não se esquece, mas ele não deixou que a sua alma ficasse ancorada lá atrás àquilo. A vida continua. Ele é um novo Paulo. E muitas das vezes nós estamos agarrados a coisas e nós já somos outras pessoas. Deus já fez tanta coisa em nós. Deus já reconstruiu, já fez um remake espiritual na nossa vida. Nós já ganhámos pessoas para Cristo, vocês entendem? Nós já falamos do Evangelho. Nós não somos aquelas pessoas. Já não somos quem foi ofendido, magoado, violado. Nós não somos mais essas pessoas. Somos outras pessoas. Mas se nós não libertarmos perdão, nós temos sempre alguma coisa que nos puxa para trás, que nos vai libertar, que nos vai lembrar que nós temos o altar, temos a ira e nós não libertamos. Idolatramos. Esquecemos das coisas que para trás ficam. Aquilo que ficou para trás pode ensinar-te, pode-te lembrar, pode-te ensinar, mas não pode-te prender. Não precisa te prender. E o que te prende ao passado, às lembranças do passado, é a falta do perdão. Porque a partir do momento que nós perdoamos uma pessoa, nós deixamos de precisar de ir lá tantas vezes. Ouçam, quando nós perdoamos alguém, nós não vamos precisar de ir lá tantas vezes. Nós não nos vamos lembrar assim tanto mais das pessoas. Aquela situação não vai estar tanto à nossa memória. Quando nós vemos um post no Facebook ou vemos uma frase que nós não gostamos, nós vamos pensar assim: que malandra. Não, nós vamos dizer assim: eu perdoei. Assim, às vezes é só triste. Vemos que a pessoa continua na mesma vida. Mas a tua vida continua. Então como é que nós podemos começar a perdoar? É só aplicar um amor genuíno. É só nós fazermos o que a Bíblia diz. E às vezes nós complicamos muito. E nós queremos ser super espirituais em tantas coisas na nossa vida. E às vezes ler a palavra e fazer o que a palavra diz, literalmente, não custa imenso. E nós não fazemos. O amor genuíno não guarda lista de ofensas. O amor genuíno não tem um escrito em casa. Não há um caderninho. O amor genuíno obriga-te a tu a rasgares as folhas. O amor genuíno faz-te com que tu tenhas que queimar esses registros. 1 Coríntios 13, um hino. Não se conduz inconveniente. O amor não procura os seus interesses. O amor não se exaspera. O amor não se ressente do mal. Outra versão diz: não guarda ressentimentos. Se nós amamos os outros, se nós amamos a igreja, se nós amamos os nossos irmãos,
Oh, pastor, mas eu já não amo aquela pessoa. Pô, não, ainda bem. Tudo bem, segue a tua vida. Não precisas de amar essas pessoas. Pegamos no outro versículo, porque amar os amigos e perdoar os amigos é fácil. Certo ou não? Nós queremos continuar amigos das pessoas. Então é mais fácil. Não quer dizer que seja facílimo, não é? Mas é mais fácil, porque nós queremos. Eles são amigos, logo a expressão amigos, há uma coisa que nós queremos manter. Se eu sou amigo da Cristina e ela faz mal, nós andamos, uma expressão muito, muito fina, requintada portuguesa, que é nós andamos de trombas um com o outro. Durante uns tempos, e há uma altura que a gente vai fazer as pazes, porque nós somos amigos. Agora, a Bíblia diz para nós amarmos quem? Os inimigos. Uau! Então, se tu tens que amar os inimigos, tens que aplicar estes 1 Coríntios 13, não é só à tua esposa, não é só aos teus amigos, é aos inimigos. Então, o que é que Deus está a dizer acerca dos inimigos? Não se conduzem conveniente, não procuram os seus interesses. Nós não procuramos os nossos interesses, ter razão, não nos desesperamos, nós não deixamos que aquilo tome conta de nós e não guardamos ressentimentos. Começar a perdoar começa com amar. Não um amor ágape, não um amor de irmão, não um amor de amizade, mas amar como Cristo amou. Amar os pecadores, amar quem está em maus lençóis. Amar, amar, amar. É uma decisão espiritual fundamentada na Bíblia, que nós precisamos amar e não guardar ressentimentos. Esta expressão de guardar ressentimentos, esta expressão usada no original de guardar ressentimento, esta pequena palavra que está lá escrita, que é logizomai, eu não sou especialista, nem nada que se pareça, né, nestas coisas, mas o que isto quer dizer é assim: não manter registro, não fazer inventário, não ter caderninho. O que o versículo está a dizer assim: não guardem essas coisas, apaguem, não registrem. E parece que o que nós temos é este logizomai dentro do nosso coração. Nós temos um caderninho cá guardado. Ou seja, a qualquer momento nós estamos prontos para fazer contas. Qualquer momento. Qualquer momento. Qualquer momento nós não perdoamos e guardamos alguma coisa que não libertamos de perdão. Ouçam, casais, nas vossas discussões vocês vão se identificar com isso. Há uma altura na discussão que há aquela expressão: tu lembras-te disto? Tu recordas-te desta situação? Isto é um caderninho que está guardado. Era uma coisa que devia ser perdoada, largada lá para trás. E nós estamos agarrados a isso. Então nós precisamos libertar. Isso é o que o perdão faz. O não perdão faz. Vivemos presos. Então, como começar a perdoar? Amar genuinamente. Amar como a Bíblia diz. Não como nós achamos que tem que ser, mas amar como a própria Bíblia diz. Como é que nós podemos começar a perdoar? É não esperar por pedidos de desculpa. Não estar à espera que os outros deem o primeiro passo. Em Mateus 5,44 diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Tudo coisas fáceis. Tudo coisas simples. Parece uma lista de compras. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Uau! Nós temos que fazer isto. Sempre que cantamos aqui que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor, esta é a expectativa que Ele tem que nós façamos, que nós sejamos. Então, vocês são meus filhos. Então vocês têm que amar os vossos inimigos. Vocês são meus filhos. Vocês têm que dizer bem daqueles que vos maldizem. Dizer bem o quê? Dizer a verdade, não é? Não tem que inventar. Vocês têm que fazer bem àqueles, se tiverem a oportunidade de fazer bem àqueles que vos odeiam, façam bem. Deus vai olhar para vocês e vai dizer assim: estes são os meus filhos. É assim que vocês vão reconhecer quem é que são os meus filhos. Quando eles fazem bem àqueles que me fazem mal. Sabem o que é que isso vai fazer? Vai confundir as pessoas, vão ficar loucas. Mas eu estou a agredi-lo, ele está-me a dar beijos. Até me estou a chamar de nomes, ele está a dizer: epá, eu amo. Vai à tua vida, epá, faz um espetáculo. Vai, segue em frente. O amor faz isto. Não esperes por um pedido de desculpas. Não esperes que a outra pessoa esteja na posição, esteja na geografia certa para te pedir perdão a ti.
Há pessoas que passam uma vida inteira enganadas a fazer o que é errado. Nunca elas vão... Às vezes encontram as verdades no leito, na morte, quando já não têm escapa, elas assumem que estavam erradas, porque já não têm outra alternativa. Este é o perdão de que alguém que ama antes que o outro mude. Alguém que perdoa mesmo, perdoa antes que o outro mude. Antes que o outro se corrija. Que foi o que Deus fez por nós. Um dos maiores obstáculos do perdão é a espera de um pedido de desculpas. Que por vezes, ou muitas vezes, não vem. Quando ele pedir desculpa, eu perdoo. Quando ela reconhecer que fez, aí sim. Aí ela é merecedora da minha atenção. Então, Jesus revoluciona esta lógica. O Espírito da Palavra diz: ama antes de seres amado. Ora antes de seres compreendido. Faz o bem mesmo que o outro continue a fazer mal. Isto é o Espírito da Palavra. É aquilo que Jesus pede que nós possamos fazer. O próprio Jesus, antes de haver arrependimento, diz assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão a fazer. E o nosso ímpeto tem que ser este. Nós temos que dizer: Pai, eu perdoo-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estão perdidos. Eles estão loucos. Estão entregues a coisas do mundo. Estão entregues a coisas que não são tuas. Eles conhecem lá a tua palavra. Eles precisam da tua palavra. Eu preciso da tua palavra. Se eu preciso da tua palavra, como é que estas pessoas não precisam? O perdão bíblico não é uma resposta de comportamento do outro. É uma expressão da natureza de Cristo em nós. Então nós estamos à espera que o outro faça alguma coisa para a natureza de Cristo em nós ser revelada. Eu vou repetir. Quando tu esperas que alguém peça perdão, nós estamos a aprender a reter a revelação de Cristo em nós. Vocês entendem? Estamos à espera que alguém diga alguma coisa, para depois a revelação do perdão que sai de nós, que é uma revelação de Cristo, ele possa aparecer. A mim parece-me que a proposta de Deus é que, olha, independentemente daquilo que o outro está a fazer, a expressão de Cristo é maior do que tudo isso. É maior que o teu orgulho, do que o teu querer, é maior que as tuas dores, é maior. E isso depois já são contas que não são sanadas entre ti e a pessoa, já são entre ti e Deus. Se tu fazes aquilo que Deus quer, tudo depois é tratado entre ti e Deus. Perdoas alguém que te ofendeu e que te magoou, a mágoa vai ser tratada entre ti e Deus. Daqui para a frente está resolvido. A pessoa teve uma oportunidade de ver misericórdia, graça, porque a pessoa podia ter aquilo que era merecido, mas nós não damos. Então nós damos aquilo que Deus pede para nós darmos. O terceiro ponto é meio complexo. Porque perdoar não é confiar. Perdoar não quer dizer que está tudo bem. Perdoar não quer dizer que nós validamos coisas. Não. O perdão, Deus ensina-nos, tem que ser imediato. A confiança, ela é progressiva. Gato escaldado, como é que é? Gato? Gato escaldado com água quente, né? Escaldado com água quente, queimou-se com água quente, tem medo de água fria, porque ele vê a água. Ele lembra-se, que vai me queimar. Ah, mas é fria. Vem que é fria, agora está fria. Não, mas é água. Preciso que alguém, outra pessoa, meta lá o pé primeiro, para eu ver. E é assim, nós ganhamos confiança. Há situações que isto é muito rápido, são processos muito rápidos, porque são processos que nós caminhamos juntos. Então a confiança ganha muito rápida. Em horas, minutos, segundos. Acontece muito rápido. Mas há perdão que nós liberamos a pessoas em que nós precisamos de reconstruir, não é o perdão. Nós precisamos reconstruir a confiança. Deixem-me ajudar-vos com alguns versículos. Aqui estamos a falar de um perdão unilateral. Ou seja, estamos a falar em casos em que a pessoa não nos pede perdão. E é bom esclarecer isso. Se a pessoa vem na tua direção e pede perdão e se arrepende, nós já temos um bom princípio. Alguma coisa mudou no coração da pessoa. Então nós já podemos dar um passo em frente. Porque a pessoa deu um passo na nossa direção, ok? Estão comigo? A pessoa já começou a dar frutos de arrependimento. Ela deu passos na tua direção. Mas então se a pessoa não der passos na tua direção, tu perdoas. Tu dás um passo na direção da pessoa. E tu mostras à pessoa assim: eu não estou preso ao teu erro, eu perdoo-te, eu vou seguir a minha vida. Vai e não peques mais, como Jesus fez. Vai a melhora, não faças isso. Isso é errado, isso magoa as pessoas.
e a pessoa diz assim, ok, eu vou fazer isso. Então o que é que tu fazes? Dás uma distância de segurança. Percebes se a pessoa está a fazer isso? E se tu tiveres intimidade com a pessoa, continuas a dizer a ela, não faças isso, não faças isso, não faças isso. Continuas a observar. Então, o perdão unilateral, ou seja, quando nós perdoamos e não nos pedem perdão, não é passar a pensar ou passar a viver como se nada tivesse acontecido. Porque nós vamos perdoar pessoas que não nos pediram perdão, nós vamos perdoar pessoas que não se emendaram dos seus erros, nós vamos nos libertar dos erros das pessoas e perdoá-las e seguir para a frente. E há pessoas que vão cometer erros com outras pessoas, então perdoar não significa passar uma esponja. Com algumas pessoas isso acontece, elas vêm na nossa direção, nós perdoamos, passamos uma esponja e seguimos. Depende do assunto, depende da complexidade, depende de muitas coisas. O que tem que haver no teu coração é um coração de perdão verdadeiro, onde tu dás espaço para a pessoa dar frutos, onde tu dás oportunidade da pessoa ser a pessoa. Se ela vai errar ou não errar, isso já são outras questões. Jesus diz assim, em João 2,23, quando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo que os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Jesus fez milagres na altura da Páscoa e muitos acreditaram nele. Havia uma onda muito positiva nele, à volta dele. Ouçam, mas o próprio Jesus não confiava a eles. O próprio Jesus diz assim, este pessoal acredita nos meus milagres. Eles estão a fazer uma grande festa à minha volta. Só que o próprio Jesus não se confiava a eles. Porquê? Porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhes dissesse, ou lhes desse testemunho a respeito do homem. Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, o próprio Jesus fazia milagres e o próprio Jesus criava distâncias sobre pessoas que ele sabia que havia coisas que não estavam resolvidas. Eu acho que é sábio, quando nós perdoamos, nós precisamos de ter espaços, de dar espaços. Tinha aqui um outro texto que eu não acho que... está aqui. Perdão é imediato, a confiança é progressiva. Provérbios 22:3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples, os distraídos, deixem-me dizer, os que são levianos, adiantam-se e sofrem a pena. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sede prudentes. Então, quando nós perdoamos alguém, e vamos imaginar numa escala de agressividade de 0 a 10, quando passa a ser ali a partir dos 4,5, nós temos que ter muita prudência. Nós temos que perdoar, libertar-nos disso, mas nós, se queremos aproximar dessa pessoa, nós temos que ser prudentes. O perdão não serve para nós voltarmos a ser magoados. Nós não nos damos, não perdoamos, não tem a ver com a pessoa, tem a ver connosco, como eu disse, para nós nos libertarmos disso. Não tem mal nós voltarmos à pessoa, não tem mal nós nos relacionarmos, mas nem sempre isso vai acontecer e nem sempre isso deve de acontecer. Mas às vezes acontece. Uma história de um pai que viu a sua filha morta, assassinada por um homem. Esse homem, isso muitas das vezes aparece em algumas histórias, se vocês procurarem sobre o perdão bíblico e tudo mais, aparece. Então esse homem e essa mulher, eles perdoaram aquele homem, e ele foi condenado à morte, eles foram lá ver ele a ser executado, mas o coração deles era de um coração de perdão. Eles pediram para reunir com ele, antes dele falecer, antes dele morrer, ser eletrocutado, e eles libertaram perdão. E eles choraram e eles abraçaram-no como se fosse um filho. Uau! Isto não é para toda a gente. Isto não é uma regra. Se der, a gente faz. Se tiver que acontecer, acontece. Aquele homem passou por um processo de arrependimento. Ele pediu perdão dezenas, centenas de vezes à família. E a família houve um dia que disse, nós aceitamos o teu pedido de perdão. E são situações limites. Situações onde se calhar para a família, ou era mais comum para a família, reter o perdão, levantar um altar de ira
havia um objeto que ia lembrar, ia ser alvo da ira, da frustração, da raiva de ter perdido alguma coisa importante na vida. Isso existir ali. Nós só adoramos a um Deus. Nós não temos outros altares. Parte dolorosa, mas que cura. Quem é que já deslocou um ombro aqui? Alguém já deslocou? Lucas, já deslocaste um ombro? Já deslocaste um ombro também? Mais? Ela partiu os dois. Não, deslocar. Partir não vale. Partir troca-se a peça toda, né? Mas se tu deslocares o ombro, literalmente o ombro fica no sítio errado. E sabem como é que o ombro é colocado no sítio? Como é que é, André? É à força. Agarrou no ombro. Pá! E não dói nada, pois não, André? E depois da dor, o que é que acontece? Depois de colocar do sítio? É um alívio. Perdão. Qual? A gente tem que olhar para o perdão como um ombro deslocado. Há uma coisa que está no sítio errado. Vai precisar de ir ao sítio. Vai doer? Vai doer. Depois de doer, vai haver alívio. O ombro ainda vai custar a mexer. Vai custar a tocar nos assuntos. Vai. Mas há um dia que o ombro começa a fazer o que o ombro tem que fazer. Coisas do ombro. E a gente esquece do ombro deslocado. Amém? Então, a parte dolorosa dói, mas liberta. Perdoar é melhor que vingar. Perdoar é melhor que vingar. Até porque vingar não é para nós. Deus diz que a mim pertence a vingança. A mim pertence a justiça. E se nós cantamos de alta voz que Ele é um Deus justo, é bom que a gente faça isso. Que a gente lhe dê a Ele o lugar de justiça. O lugar de juiz. E não termos em nós os juízes dentro do nosso coração. Não vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira. Não julguem. Se chateiem-se só. Não julguem. Deem espaço para vocês se chatearem, se enraivecerem e depois deixem isso passar também. Mas não deve manter a ira no nosso coração. Porque está escrito, a mim, diz o Senhor, pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Sou eu que vou fazer as contas no final, não são vocês. Sabem quem é que tem o caderninho? Com as coisas escritas? É Ele. Mas não é só dos outros. Só dos outros. Quem te feriu, está ferido. Quem ofende, foi ofendido. Quem magoa, está magoado. Todos os dias, dizem Jó, o perverso é atormentado. Todos os dias, quem não tem Deus vai fazer a asneira. Ouçam, nós temos Deus na nossa vida, nós fazemos a asneira. Imaginem a vida de alguém que não conhece Deus, que não tem intimidade com Deus. É atormentado. É uma pessoa ferida. É uma pessoa que está a caminhar para o inferno. O que é que nós vamos esperar dela? Mas essa pessoa é crente, é uma pessoa atormentada, alguma coisa não está bem. Se essa pessoa agride, ofende, trata mal, não está bem. Essa pessoa precisa converter áreas da vida do seu coração. É uma pessoa que está ferida, está a sangrar. Não justifica, mas ajuda-nos a entender que esta pessoa precisa de oração. Por isso é que Deus manda orar por os inimigos. Os nossos inimigos estão feridos e precisam de oração. O verdadeiro inimigo é espiritual. Tu queres mesmo te enraivecer? Tu queres mesmo ficar irado? Ira-te contra Satanás. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, diz em Efésios 6. É contra o inimigo das nossas almas. Ele é que é o teu abusador. É ele que se usa das pessoas para fazer o mal. É ele que incita, é ele que cerca, ele é que é o teu inimigo. Então, nós em vez de às vezes voltarmos a nossa raiva para aquela pessoa, nós temos que orar por essa pessoa, pedir por conversão, pedir por uma oportunidade e nós lutarmos contra o inimigo das nossas almas. Está na hora de nós recebermos esta palavra no nosso coração. Está na hora de nós perdoarmos. Está na hora da gente sair de lugares que estamos presos. Está na hora. Timóteo 1,5 diz assim, ora, o intuito da presente admoestação, daquilo que ele escreveu, o objetivo da minha pregação, diz Timóteo, visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Eu tenho que dizer o mesmo. O intuito da minha pregação visa a todos nós ao amor que precede de um coração puro. Nós
temos que ter um coração puro, temos que ter um coração de Deus, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia. Então eu desafio-te hoje a perdoar. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos lembrar daquela pessoa que nós identificámos logo no início. Podemos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e pensar na pessoa que nós identificámos logo lá à frente. Eu posso pedir para só baixarem um bocadinho as luzes? Só. Então, talvez não consigas dizer já perdoei, mas pelo menos diz baixinho, ou diz no teu coração: Deus, eu estou disposto a abrir este processo. Deus, eu não... Faz esta oração agora para Deus e diz assim: Deus, eu não posso ignorar aquilo que me foi pregado. Não posso ignorar o que a tua palavra expôs. Se tu conseguires dizer assim: eu perdoo, eu liberto, eu deixo ir, porque tu, Deus, me perdoaste, eu também perdoo. Isto é o ideal. Nós hoje saímos daqui mais leves. Nós hoje dizermos perante Deus que tu perdoas. Então, com os olhos baixos, se tu perdoaste alguém ou iniciaste o processo, levanta só a tua mão, está bem? Assim, eu fiz isso, eu respondi. Amém. Eu respondi. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te liberte, que possa ser uma decisão séria de um coração justo, que Deus te liberte a ti também, em nome de Jesus. Sabem, eu não sei quem está aqui esta manhã, não conheço todas as caras e com certeza não conheço todos os corações. Mas se tu hoje ouviste falar acerca de um perdão que nós olhamos e vemos, reconhecemos na cruz, que talvez a maioria de nós já viu, e tu hoje precisas e queres receber esse perdão do Senhor, Ele hoje pode fazer isso. Ele hoje pode olhar para ti e dizer: eu perdoo-te, vamos começar de novo. Então, se tu ainda não entregaste hoje o teu coração a Jesus, se tu ainda não pediste perdão a Deus pelos teus pecados, podes fazer esta oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Cura as minhas feridas. Eu entrego-te a minha vida. Sê o meu Senhor e Salvador, no nome de Jesus. Amém. Então, ainda com as cabeças baixas, se alguém orou esta oração, levanta a sua mão. Eu gostava também dele. Amém. Deus abençoe. Deus. Amém. A melhor oração, a melhor decisão de entregar a vida àquele que já nos perdoou. Amém. 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 Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu nos perdoaste, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu olhaste para nós, Senhor, e viste o quão necessitados de perdão nós estávamos. O quão necessitados de uma limpeza, Senhor. De uma purga nós estávamos. E não havia nada à face da terra que pudesse fazer esse papel. Então Tu enviaste o Teu Filho Jesus, um Cordeiro Santo, o próprio Deus imaculado, que nunca pecou, que não conhece o pecado. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele deu o exemplo de não esperar por o pedido de perdão. Ele deu o exemplo de avançar e perdoar e deixar para trás todas as ofensas que nós poderíamos ter. E estamos gratos, Senhor. Que esta palavra faça morada nos nossos corações. Que nós possamos nos desligar, desprender dos erros dos outros. Libertá-los, deixar que nós possamos orar por eles. Pedir por libertação também das suas almas, dos seus corações. Que nós possamos avançar. Para que Tu possas olhar para nós e ver como eu te perdoei, Tu também perdoas. Tu possas ver em nós um coração cristocêntrico, um coração que se identifica com a obra de Jesus naquela cruz.
te agradecemos isso, te honramos, no nome de Jesus. Salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é grande. Amém, Deus.